o início da nossa reunião. Nós já temos todos os membros integrantes da nossa Câmara. Então, estou aberto a 28ª reunião pública da Câmara de Julgamento da GR, sessão ordinária do ano 2022. Próximo, primeiro item da pauta, a discussão da ata da 27ª reunião pública ordinária do ano de 2022, datada de 7/7/2022, da Câmara de Julgamento da GR. Acredito que todos vocês receberam essa ata previamente, enviada pela Secretaria. Assim, eu pergunto a algum de vocês, teve algum pedido de alteração, modificação, inserção de algum assunto na ata? A minha ata está ok. Para mim também ok. Ok. Então, dessa forma, como todos receberam, como todos viram, ninguém pediu modificação, nem inserção, nem alteração, e todos estão de acordo, vamos anotar que a ata veio à pauta e foi aprovada à unanimidade dos votos. Dessa forma, a mesa vai consignar isso na ata dessa reunião. Próximo item da pauta, que é a apresentação e discussão do processo em relato de vista por parte deste membro, o qual passo para a leitura, o processo 2022-000-29-008-3087, de relatoria do membro Gilvan Batista. E eu vou fazer o relato de vista. Atas do processo de fração 41.308, lavrado em nome da empresa Expresso São Luís Limitada, com base no inciso 51 do artigo 12 da Resolução 297/2007, CG, por utilizar veículo não registrado na GR. A empresa foi autuada no terminal rodoviário passageiro do Rio Verde e o veículo PAC NFE 2298 está corretamente identificado na fração 41.308, inclusive com sua foto no relatório de fiscalização. Consta dos autos, o despacho 433, CFT, que visa cegar o processo da seguinte forma, onde se lê destino Goiânia, lê-se destino Chapadão do Céu. A entrada na forma legal, notificação 471 e a R recebida em 3 de 6 de 2022. Notificada apresentou tempo de sua defesa, ele passa de parte de chave. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório 85/2022, em síntese do relatório. Finalmente, verifique que a defesa não atende o requisito básico quanto à sua correta apresentação processual, pois não foi assinado, e dessa forma não deve ser conhecida. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela, passa a analisá-la quanto ao mérito, entendo, vazio de qualquer fundamentação. Mas, está caracterizado por aprovado os autos que a empresa utilizou na execução do serviço o veículo placa NFR 2298, que está registrado e cadastrado no portal da GR, desde 29 de 2019. Tal fato é comprovado pela informação verificada no relatório de cadastro do veículo, da coordenação de cadastro gerenciado dentro da GR e transporte. Anotando que o veículo não realizou a inspeção regular e ainda este veículo não poderia ser utilizado para o transporte regular, uma vez que o mesmo tem mais de 12 anos, contrariando o artigo 20 da Resolução 040/2015. Assim, a tipificação da infração evitada não se enquadra com falta de registro, e sim falta de atendimento a normas regulamentares, inspeção regular. Finalmente, o tempo de alteração 41.308 está inválido. Quanto à alteração, quando a assinatura não atendeu os requisitos formais materiais necessários para o administrativo. Quero notar que esse veículo deveria ter sido recolhido, porque ele é de 2003, deveria ter ido por parte, porque ele só poderia fazer transporte turístico eventual, não transporte regular. Por isso, considero que consta dos autos que exige razão de ordem legal para anular a infração, pois o auxiliar não atendeu as formalidades legais. Dessa forma, sou pela sua anotação. Assim, leio do relato, por parte desse relator, apresento aos demais para a votação, pois nós temos duas vertentes. A do relator, que é pela manutenção, e a deste relator de vista, que eu acho que o auto fração ele foi lavrado erroneamente, porque o veículo está registrado e cadastrado, e ele deveria ter sido recolhido ao pátio, ter sido preso, porque não poderia estar fazendo transporte regular. Dessa forma, a palavra está aberta aos demais membros. Eu tenho uma dúvida que paira, né, em relação à terminologia cadastro-registro. Para a GR, no banco de dados da GR, consta o quê? É um registro? É registro ou é um cadastro desses veículos? É isso, na minha visão, registro e cadastro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ela trata o seguinte, que se você não tem inspeção, você não tem inspeção, não faz inspeção, você não tem o certificado
de regularidade. Aí ela Certo. disse que não está registrado. Mas o registro, na minha visão, na minha singela visão, você só faz uma vez. E esse veículo, pior ainda, ele não poderia estar fazendo o transporte regular de forma alguma, porque ele está desrespeitando resoluções que determinam a questão de tempo de vida de veículos para fazer o transporte regular. Ele São poderia 12 anos, definir 12 anos, né? 12 Isso. anos. 12 anos Então, desde na que realidade, são 6. na realidade é 6 anos e como estava na transição do sistema, houve essa abertura para 12 anos. Mas a frota tem que ter média de 6, a frota. Por exemplo, para você ter um de 12, você tem que ter um 0, no mínimo, para dar a média de 6. Então, ele deveria ter se recolhido. Então, o que acontece? A fiscalização, eu acho que, para ela, a minha singela avaliação, ela simplesmente passa lá, sem registro, e ela livra da sua responsabilidade. Eu acho que não pode. Eu acho que se o veículo não atende, recolhe. Verdade. Mas para fazer o cadastro, para fazer o registro, não exige só a inspeção veicular. Porque você tem que ter o RCO, que é o Seguro de Responsabilidade Civil, você tem que observar o registro no Detran, você tem que observar a idade do veículo, então uma série de requisitos para chegar ao registro. Não, eu estou dizendo o seguinte, para fazer o registro não é a idade, não. Para fazer o registro, porque é o seguinte, quando você registra o veículo, você não determina aonde ele vai circular. Porque esse veículo ele pode fazer o transporte eventual. Então, se acontece, se ele for lá e tirar uma licença de transporte eventual turístico, ele pode ser utilizado. Pô, Terezinha, estamos aí. Estamos aí. Então, ele pode ser utilizado. O veículo está registrado lá. Agora, a utilização dele, ele para ser utilizado no transporte eventual, basta ele fazer as inspeções regulares, ele pode usar no transporte eventual. No transporte de frota regular, ele não pode, de forma alguma. Então, o que a gente tem que entender é que a fiscalização ela tem que ter mais critério. Se o veículo não pode transportar, aí o que acontece? Ele vai lá e dá uma autorização para o pau de registro e o veículo continua transporte. Ele faz transporte regular. Aí não pode fazer assim. Então, se ele não atende, ele deveria ter recolhido e autuado ele, porque ele não atende, ele já passou do critério de temporal e recolheu o veículo. Esse é outro problema. A empresa tem que trazer outro veículo para fazer o transporte regular. Assim que eu tenho a visão. Então, eu estou entendendo que a fiscalização, ela está lavando as mãos, igual o Pilatos. Qualquer coisa, ela mete uma falta de registro e para ela está tudo bem. Eu acho que a gente deve fazer isso. Eu acho que o transporte tem que fazer uma avaliação interna das suas autuações para que faça a coisa correta. Se a lei manda recolher, recolhe. Se a lei manda autuar pesado, autua. E não só ficar lavando as mãos e falando que a gente está fiscalizando e no fundo, ela não está fiscalizando. Ela está simplesmente fazendo a autuação para fazer a arrecadação, porque a fiscalização não está sendo correta. Assim é a minha avaliação. Mas a palavra está aberta a todos os demais. Eu não estou vendo nenhuma manifestação. Podemos ir em votação? Sim. Em votação. Eu fiz a leitura ontem do processo e realmente a tipificação, no meu entendimento, também ficou errada. Ela não prejudica, tem consequências diversas, né? Prejudica aí o direito de defesa, porque está talvez em tese defendendo de uma coisa que na realidade é outra coisa, é um tipo lá. Mas então, sendo assim, eu acompanho o voto aí da divergência do relator e da lei. Bom, como eu já externei meus motivos, eu não vou aqui repeti-los e acompanho o voto do relator. Dessa forma, a mesa consigna que esse processo venha à votação e, por maioria de votos, por voto de empate da coordenação, pela anulação do auto infração. Só lembrando, Terezinha, nós fizemos a abertura da reunião, tá? A ata foi aprovada à unanimidade dos votos, e este processo foi o primeiro, e dessa forma, por maioria, 3-2, por votos de empate, pela anulação do auto infração. Próximo item da pauta, secretário. É o item 3. Item 4. Apresentação e discussão de processos a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. É o processo 4.1, 2022-2375, final. A palavra está aberta ao membro Paulo Henrique Marques para a leitura do seu relato bom. É o 2375, né, Terezinha? 2375. 175. Ok. O interessado aí foi a empresa Primeira Classe Transporte Limitada,
Processo 2022.0029.0023.75, auditação 41.231, lavrado em 15/4/2022. Inciso tipo legal, inciso 3º do artigo 78 da Resolução 105/2007 do Conselho de Gestão. Ao executar serviço de fretamento sem prévia autorização, a defesa era tempestiva, foi apresentada em 13/5/2022. Faço a leitura do relatório. Trata-se de recurso contra o processo do auto de infração 41.231, lavrado em nome da empresa Primeira Classe Limitada, por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização com base no inciso 3º do artigo 78 da Resolução 105/2017. A empresa foi atuada no município de Rio Quente ao realizar a viagem Rio Quente a Rio Verde, sem licença de viagem, emitida pelo órgão regulador ao realizar viagem do transporte rodoviário intermunicipal de passageiro na modalidade de regime de fretamento eventual. O veículo é o de placa PUH 3168, Goiás, marca Mercedes-Benz, modelo M-Polo Paradiso DD, identificado no auto de infração 40.231, lavrado pelo fiscal André Luiz Sardinha, assistente de regulação e fiscalização, CPF 4141638901759. Consta dos autos o despacho 301/2022, informando que ficou caracterizada a reincidência específica para a empresa Primeira Classe Transportes Limitada, tendo em vista que já foi notificada anteriormente pela mesma infração na Resolução Normativa 105/2017, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 15/4/2022. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 324/2022, e a R recebida em 4/5/2022. A notificada apresentou tempestivamente a sua defesa em 13/5/2022, através de e-mail destinado à senhora terezinha.jab.gr@gmail.com. Deveria ter sido endereçado à Secretaria-Geral. No entendimento, isso não vai prejudicar a defesa aqui, o recurso. Em análise, a defesa e documentos carregados aos autos, onde a empresa assim se manifesta. Inicialmente, faz uma síntese da autuação e questiona, em preliminar, a legalidade do auto de infração por entender que não consta o nome, a assinatura e a identificação do agente autuante. Ponto 2. Assevera que a empresa assumiu a linha de transportes que anteriormente pertencia à empresa Asa Verde Limitada em caráter emergencial junto à GR. Item 3. Acrescenta que a GR está impedida de conceder novas autorizações por força da decisão judicial, ação civil pública de número tal, e esclarece que, até o momento, não possui licença para operar no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e que tal fato é de conhecimento da GR. Item 4. Sendo assim, dessa forma, não pode registrar os veículos na GR. Ao final, pugna pela improcedência do auto de infração e o arquivamento do processo. Em síntese, é o relatório. Fundamentação e voto. Os termos da Resolução 297/2007, Conselho de Gestão, a defesa a ser apresentada, além de sua fundamentação, deve constar os requisitos do artigo 32, inciso 1 ao 6º, sob pena de não ser levado em consideração. Verifique que a defesa atendeu a estes requisitos de sua admissibilidade. A preliminar de que o auto de infração é nulo não procede, pois o agente fiscal André Luiz Sardinha, assistente de regulação, está corretamente identificado, inclusive com seu CPF 49638900159, e devidamente assinado eletronicamente nos termos que dispõe o artigo 2º, parágrafo 2º do inciso 3ª linha B da Lei 17.039/2010. Está caracterizado e comprovado nos autos que a empresa utilizou veículo sem licença emitida pela GR ao realizar a viagem de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro na modalidade de regime de fretamento eventual, no trecho que liga o município de Rio Quente a Rio Verde, Goiás. É vedado executar viagem de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de regime de fretamento eventual sem prévia autorização da Agência Goiana de Regulação, nos termos do inciso 3º da Resolução 78, do artigo 78 da Resolução 105/2017, Conselho de Gestão. Quanto ao auto de infração, 41.231, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo e sua materialização.
Ressaltamos que compete à Agência Goiana de Regulação e Fiscalização regular, controlar e fiscalizar os serviços de transporte rodoviário e municipal de passageiros, nos termos, peço que dispense de ler o meio aí, esses artigos, né, só vou partir para a Lei 13.569 e do Decreto 9.533 e ainda do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Sendo assim, considerando que, consta dos autos, que não existe razão de ordem legal para anular a auto-infração 41.231, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo. Voto pela sua manutenção. Eu juntei aí o registro neste processo, o certificado de registro de veículo. Não havia uma certa necessidade, mas por uma questão aí de preciosismo, eu coloquei e o João reforçou embaixo aí, colocando o certificado de registro cadastral, mostrando que é fretamento eventual e um certificado de registro do veículo, né? O que tem realmente... tirado a licença, né, Paulo? Não, poderia ter tirado, ele não tirou a licença, eu consultei lá com o pessoal da coordenação, ele nunca tirou licença, na realidade, pelo menos não está constando lá no sistema, né? E principalmente essa, realmente, puder entender que ele pagou o DARI, e o DARI está lá esperando o pagamento até hoje. Então, esse é o meu voto. Uma vez livre, relato voto por parte do presidente Paulo Henrique Marques, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan para proferir o seu voto. Processo número 2022, final 2375, auto-infração 41.231. Trata o processo de auto-infração número 41.231, lavrado em nome da empresa Primeira Classe Transportes Limitada, com base no inciso 3º do artigo 78 da Resolução Normativa número 065/2017-CR, por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização, na modalidade de fretamento eventual turístico, no trajeto Rio Quente para Rio Verde. A empresa foi autuada no município de Rio Quente. O veículo de placa PUH 3168 está corretamente identificado no auto-infração número 41.231, inclusive com sua foto. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 324 e AR recebida em 4/5/2022. Notificada apresentou sua defesa tempestivamente, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 88/2022. Em síntese, o relatório. Conheço da defesa porque apresenta os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, com a ressalva de que foi protocolado na GR em desacordo com o que dispõe a Resolução Normativa número 191/2022-CR. A preliminar de que o auto-infração é nulo não procede, pois o agente fiscal André Luiz Sardinha Tavares está corretamente identificado, inclusive com o seu CPF 400/638/959 e assinado eletronicamente nos termos que dispõe o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 3, da linha B da Lei 17.039 de 2010. O auto-infração foi lavrado no momento da fiscalização e não existe obrigação legal de o procedimento na segunda via. Uma via deste documento foi encaminhado eletronicamente para a empresa autuada, via e-mail registrado na GR e devidamente caracterizado com a auto-infração número 41.231. Os demais argumentos e justificativos apresentados à defesa de que opera em caráter emergencial e de que a GR está impedida de dar novas autorizações não se aplica ao caso em exame, que trata do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento eventual turístico, disciplinado pela Resolução Normativa número 005/2017-CR. Acrescente-se a isso que a empresa Primeira Classe Transporte Limitada é cadastrada na GR nesta modalidade de transporte, conforme se vê no certificado de registro cadastral 02916. O veículo caracterizado numa auto-infração de placa PUH 31.8 é registrado em GR, quando se vê no certificado de registro de veículo número 31.819. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, ou seja, executar o serviço de fretamento eventual turístico sem autorização no trajeto de Rio Quente para Rio Verde. A empresa, em sua defesa, em momento algum, questionou de forma objetiva o real motivo da infração. Quanto à auto-infração 41.231, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular a auto-infração número 41.231,
pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. A vez, livre relato e voto do membro Silvano, a palavra está aberta ao demais membros. Estou vendo a manifestação, eu só queria fazer um comentário. Aparentemente, eu entendo que essa infração está sendo cometida, igual o Paulo falou, que nunca tirou a licença. Será que não é por desconhecimento? Não, porque ele registra, está vigente as regras. Será que não é falta de conhecimento? Não? Não, eu Ele acho que é má fé ele não mesmo. pagou. Ele não pagou, ele não quer realmente pagar lá. Ele não quer pagar mesmo. Está consignado no sistema lá. Então, na verdade, ele pediu a licença, E não pagou. Não Não pagou. pagou e fez a viagem. Então tá bom, desculpe. Tá bom. Uma vez me rápido, o voto do relator, que também do voto, a palavra está em votação. Lembrando que nós já temos 2 votos, só falta o senhor, professor Wilson. Eu vou acompanhar o relator. Dessa forma mesmo, conseguimos que o processo veio a pauta e a unanimidade dos votos pela manutenção do voto para ação. Próximo item da pauta, Terezinha. É o 4.2, processo 2022, final 2494, também a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. A palavra está com o membro Paulo Henrique de Oliveira Marques para ler tudo seu relato e voto. Ok. Só uma dica aí, se alguém for jogar no deixa aí, joga no 89. O despacho é o despacho 89, relatório 89. 389 eu acho que é um sinal aí, né? Então vamos lá, né? O interessado, Juarez Mendes Melo Limitada, número do auto 41.228, a data do auto 14/4/2022. Dispositivo legal, inciso 14 do artigo 10 da Resolução 297/2007, Conselho de Gestão, transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo, multa por passageiro excedente. Defesa da tempestiva foi apresentada em 2 de junho de 2022. Faça a leitura do relatório. Trata o processo de auto-infração 41.228, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes Melo, por transportar passageiros em número superior à lotação autorizada para o veículo, multa por passageiro excedente. Inciso 14 do artigo 10 da Resolução 297, Conselho de Gestão de Caldas Novas. Desculpa. Do Conselho de Gestão. A empresa foi autuada por transportar passageiro excedente ao número permitido para o veículo na linha intermunicipal de transporte coletivo de passageiros no percurso do município de Caldas Novas a Morrinhos, Goiás. Assim, transportava 10 passageiros acima da capacidade permitida para o veículo. Consta dos autos do despacho 312/2022, informando que ficou caracterizada a reincidência específica para a empresa Juarez Mendes Melo, tendo em vista que já tinha sido notificada anteriormente pela mesma infração na Resolução 297/2007, Conselho de Gestão, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 14/4/2022. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 333/2022, e a AR recebida 19/5/2022. A notificada apresentou a defesa dentro do prazo estabelecido pela entidade reguladora em 2/6/2022, assim a defesa se faz tempestiva. Em resumo, alega em sua defesa, inicialmente faz um resumo dos fatos inerentes à autuação e entende que o auto de infração é indevido, pois não atende às formalidades impostas pela norma no quitante à assinatura do agente autuante e sua qualificação, pairando dúvida de que foi o ou quem foi o responsável e estava presente no momento da fiscalização. Acrescenta que a norma complementar 984, em seu artigo 9, admite o transporte em pé em ônibus urbano e linha semiurbana nos limites pré-estabelecidos de 70% da capacidade em linhas de até 30 km e 50% em linhas de até 60 km. Acrescenta que o inciso 1º do artigo 41 do decreto 2521/98 admite transporte de passageiros em pé em linhas semiurbanas. Entende que a Resolução 297/2007, que veda o transporte de passageiros em pé na hierarquia das normas, possui caráter infralegal, está abaixo das normas que permitem o transporte de passageiros em pé. Assim, é flagrante a ilegalidade
do auto de infração e menciona a legislação que entende ser aplicada à matéria em exame, visto que transportava passageiros em pé dentro dos limites da norma vigente. Ao final, requer a anulação do auto de infração. Em síntese, esse é o relatório. Fundamentação e voto. Conheço da defesa, pois presentes os requisitos para sua admissibilidade, entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois o auto de infração, 41.228, está assinado na forma legal e o agente André Luiz Sardia corretamente identificado com o número do seu CPF 419-638-959. Uma via do auto de infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuária via e-mail registrado da GE devidamente caracterizado no auto 41.221. O auto de infração foi lavrado no ato da fiscalização e não existe obrigação legal de opor o ciente na segunda via. O auto infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos, e inclusive a própria empresa admite tal fato em sua defesa, pois entende que é permitido o transporte de passageiros em pé ao mencionar dispositivo já revogado, norma complementar 94.984, dispositivos inerentes ao transporte rodoviário interestadual de passageiros emitidos pela Agência Nacional de Transporte Terrestres, que, indubitavelmente, não se aplique ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no âmbito do estado de Goiás, que é regulado, controlado e fiscalizado pela Agência Goiana de Regulação com base em legislação própria, independentemente de uma linha ser convencional e ou semi-urbana, em todas as modalidades permitidas para operar no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do estado de Goiás, é vedado o transporte de passageiros em pé, conforme se vê nos seguintes dispositivos, inciso 1 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014, que dispõe sobre o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás. Inciso 1º, artigo 5º da Resolução Normativa 124 de 2018, do Conselho Regulador, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte semi-urbano no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás. Quanto ao auto de infração 41.228, constata-se que o mesmo atendeu os requisitos formais e materiais necessários à materialização do ato administrativo e considerando que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício da sua atividade fiscalizatória têm presunção de veracidade relativa. Ademais, destacamos que compete à Agência Goiana de Regulação e Fiscalização transportes de passageiros, regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do estado de Goiás, nos termos da Lei 3.569, do Decreto 9.533 e seus incisos, e do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Passo ao voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.228, pois ao ser lavrado atendeu às necessidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo. Sendo assim, voto pela sua manutenção. Este é o meu voto. Da forma do relato, voto parte do relator Paulo Henrique Marques. A palavra está aberta aos demais membros. Conferi meu voto. A palavra está aberta ao membro julgado para a leitura do seu voto. Interessado Juarez Mendes de Melo Limitada, processo 2022, final 2494, auto de infração 41.228. Trata o processo do auto de infração número 41.228, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes de Melo Limitada, com base no inciso 14 do artigo 10 da Resolução 297/2007 CG. A empresa foi autuada no posto da Polícia Rodoviária de Caldas Novas, no trajeto Caldas Novas-Morrinhos, por transportar 10 passageiros acima da lotação permitida para o veículo, cuja lotação permitida é de 44 passageiros. O veículo de placa JHZ 7174 está corretamente identificado no relatório de fiscalização, anexo ao auto de infração número 41.228. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 333/2022, e a AR recebida em 19/5/2022. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 89/2022. Em síntese, o relatório. Conheço da defesa porque apresento os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois
O auto de infração número 41.228 está assinado na forma legal e o agente fiscal André Luiz Sargento Tavares, corretamente identificado, inclusive com o número de seu CPF 419-638-901-59. 2. Uma eventual auto de infração foi encaminhada eletronicamente para a empresa autuada via e-mail registrado na GR e devidamente caracterizado o auto de infração. 3. O auto de infração foi lavrado do ato da fiscalização e não existe obrigação legal de opor ciente na segunda via. 4. Menciona em sua defesa dispositivo já revogado, norma complementar número 09/1984 e dispositivo do transporte rodoviário interestadual, artigo 41 do decreto número 2521/1988, que não se aplica ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, que é regulado, controlado e fiscalizado pela GR, nos termos que dispõe a Lei 18.673/2014 e seu regulamento, Decreto 8.444/2015, bem como pela Lei 13.569 de 1909 e seu regulamento, Decreto 9.533/2019. 5. Os argumentos justificados apresentados à defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.228. A infração está caracterizada e efetivamente comprovada, ou seja, o transporte de passageiros em número superior à lotação permitida para o veículo e a própria empresa admite tal fato em sua defesa. Quanto ao auto de infração número 41.228, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.228, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o voto do membro julgando, a palavra está aberta aos demais membros. Sem nenhuma manifestação, em votação. Lembrando que o relator votou pela manutenção do auto de infração e o membro julgando também votou pela manutenção do auto de infração. Eu voto acompanhando o relator. Dessa forma, a mesa conseguindo é que o processo veio em votação e a unanimidade dos votos pela manutenção do auto de infração. Próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processos a serem relatados pelo relator Wilson Costa Ferreira. O processo 5.1 é o 2022, final 2681. A palavra está aberta ao membro Wilson Costa Ferreira para a leitura do seu relato e voto. Bom dia a todos novamente. Nosso relatório é o número 91. O processo é o 2022, final 2681. A parte interessada nos autos é o Rubens José Moreira. O auto de infração 41.260, o dispositivo é o inciso 2º, artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. Do relato dos fatos. Na data de 28/4/2022, os agentes fiscais do regulador, atendendo denúncia de transporte irregular no trecho Corumbá-Pirinópolis, abordaram o veículo placa BXC 2903, marca Scania, sem CRV ativo, de propriedade de Rubens José Moreira, CPF 794-65951-15, transportando 50 passageiros, alunos do Colégio Militar de Pirinópolis, sem qualquer autorização emitida pelo ente regulador, prestando o serviço de fretamento contínuo escolar, configurando o transporte clandestino. Apurou-se também que o aludido veículo não apresentava a faixa de transporte escolar. Na abordagem levada a efeito, ficou constatado que o veículo em comento estava sendo dirigido por Marco Aurélio Cardoso de Faria. O CPF é 016-566-101-16, conforme consta na CNH juntada aos autos. Em decorrência do fato apurado, foi lavrado o auto de infração 41.260, com amparo no inciso 2º do artigo 6º da Lei 18.673 de 14. No termo de qualificação de passageiros, o agente fiscal faz constar que o veículo não foi removido por falta de espaço na região. Anexa aos autos, foto do veículo em comento e lista de passageiros desfocada. É a sumarização dos fatos. Da defesa da autuada.
Adentra aos autos protocolando sua defesa na data de 10/5/2022, estando a mesma subscrita por Sarita Alves Gomes Moreira, brasileira, casada, RG 435-3491, portadora do CPF 023-307-861, final 40. Nos termos da defesa trazida à baila, a autuada reconhece o transporte regular dos estudantes apontados pelo agente fiscal. Justifica o procedimento devido à incerteza do retorno às aulas. Por fim, invoca a descaracterização do auto de infração. Sumariamente, é a defesa apresentada. Da fundamentação e voto do relator. No tocante à admissibilidade da defesa, tem-se que a autuada recebeu a notificação de autuação 375/22 em 23/5/2022, via R da ECT, tendo protocolado antecipadamente sua defesa em 10/5/2022, sendo, portanto, tempestiva aos olhos da legislação vigente. Isto posto, passo a analisá-la segundo os dispositivos normativos em vigor. Faço constar que a requerente deixou de juntar aos autos a documentação obrigatória que a torna legítima representante legal da autuada. No mérito, a autuada, em sua peça de defesa, admite a execução do transporte regular de passageiros apontado no auto de infração lavrado em seu desfavor. Não há, portanto, nenhuma justificativa contrária ao apontado pelos agentes fiscais. Ao requerer a descaracterização do auto de infração, ampara-se em justificativas sem nenhum amparo legal à luz da legislação vigente. Assim sendo, tem a mesma como inócua e descabida para os fins pretendidos. Esta relatoria compara nos dispositivos legais a seguir. Primeiro, parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673 de 14, cujo teor é: compete ao ente regulador o planejamento, a organização, a regulação, o controle e a fiscalização do serviço público de que trata esta lei. Item 2, o caput do artigo 2º do Decreto 8.844, de 2015, que assim reza. Artigo 2º. O serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, regulamentados por este decreto, serão planejados, organizados, regulados, controlados, fiscalizados e terão sua exploração na forma do artigo 2º, inciso 23 da Lei 13.569, de 27/12/99, autorizada ou delegada, neste último caso, por meio do contrato de concessão ou permissão, nos termos do artigo 30 do inciso 2º da Lei 18.673, de 2014, pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização do Serviço Público, AGR. Por força dos dispositivos retos, o reconhecimento da infração por parte da autuada e a inexistência de fato que legalmente justifica o pretendido pela requerente, voto pela manutenção do auto de infração 41.167, lavrado em desfavor de Rubens José Moreira. É o nosso relatório. Uma vez lido o relato, voto por parte do membro Wilson Costa. A palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan para a leitura do seu voto. Interessado, Rubens José Moreira, processo número 2022, 00292681, auto-fração 41.260, dispositivo legal, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. Prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização. A defesa é tempestiva. Trata o processo do auto-infração número 41.260, lavrado em nome de Rubens José Moreira, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, por realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade fretamento contínuo escolar, sem a devida autorização da GR, no trajeto Corumbá-Perinópolis. O veículo de placa BXC 2903 foi objeto de denúncia na ouvidoria da GR, consoante se vê no relatório circunstanciado, anexo ao auto-infração número 41.260. O referido veículo está corretamente identificado no auto-infração número 41.260, inclusive com sua foto. Consta também, anexa ao auto-infração número 41.260, a relação dos passageiros transportados.
o autuado Rubens José Moreira foi notificado na forma legal, notificação número 375/2022. Consta dos autos uma defesa formalizada por Sarita Alves Gomes Moreira, referente ao auto de infração número 41079, processo número 2022-002900-0493, que, indubitavelmente, não diz respeito ao auto de infração número 41260, objeto de análise neste processo. Consta também dos autos um AR endereçado a Rubens José Moreira e recebido por Sarita Gomes Alves Moreira. Notificado na forma legal, Rubens José Moreira apresentou sua defesa, cujo documento foi juntado incorretamente no processo 2022-002970-0493. Neste ato, faço a juntada da referida defesa ao processo, cujo documento passa a fazer parte integrante deste ato. Em resumo, neste documento afirma: 1. Inicialmente diz, abre aspas, vem com o devido respeito, acatamento na forma da lei, requerer anulação do auto de infração número 441.260, datado do dia 28 de 4 de 2022, por não estar portando a repermissão ou autorização, fecha aspas, SIC. 2, abre aspas, é que nesta oportunidade vem esclarecer e justificar que realmente no momento da fiscalização a licença de viagem exigida, acima e pela incerteza que estávamos passando, se as aulas seriam normais, presencial ou não, ficamos no aguardo das autoridades competentes dar o aval para começarmos o transporte de alunos e também reiterar em nossa classe de transporte de alunos, ficamos sem nenhuma ajuda do governo, à mercê da incerteza de como iríamos conseguir o nosso ganha-pão do dia a dia. Por esse motivo, venho solicitar a compreensão deste conceituado órgão, no sentido de descaracterizar a auto-infração acima mencionada. Fecha aspas. SIC. 3. Ao final acrescenta, abre aspas, na certeza do julgamento favorável à autuada, antecipadamente agradece. Fecha aspas. SIC. Em síntese, é o relatório. Preliminarmente, com a devida vênia, entendo que a decisão exarada no relatório número 91/2022 não se aplica ao caso do exame, que trata do auto de infração número 41260. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. As razões e justificativas apresentadas à defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41260. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, ou seja, o transporte de passageiros na modalidade de fretamento contínuo escolar, sem a devida autorização da GR, no trajeto Uruguai-Pirenópolis, e o próprio autuado admite tal fato em sua defesa. Quanto ao auto de infração número 41260, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41260, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais, e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Havendo sido o voto do membro Gilvan, a palavra está aberta para os demais membros. Sem nenhuma manifestação, em votação. Lembrando que o relator votou pela manutenção e o membro Gilvan trouxe a nova situação, mas pela manutenção do auto de infração também. Guardando o voto, Paulo. O que está em votação tudo bem, é a manutenção ou não manutenção, e não ponto de vista, né? Assim,
Não, eu só lembrei porque teve a é, dicotomia, exatamente. eu voto, né, de acordo para manutenção do auto, com relator. Dessa forma, mesmo conseguindo que o processo foi votado a unanimidade só pela manutenção do auto infração. Eu quero só fazer uma observação. Se for votar com o relator, está votando para anular o auto infração 41.279. Porque é o que consta dos autos. Então, aí é dificuldade, é por isso que eu perguntei, minha dificuldade de votar. Eu vou com o seu entendimento aqui, né? Não, nós estamos votando o auto infração 41.260, lembrando bem claro. Inclusive, o relator, na sua última frase, diz: por for dispositivo reto, reconhecimento prático por parte da autuada, a existência de fato legado não justifica, o pretendido requerente vota pela manutenção do auto infração 41.260, lavrado em favor de Rubens José de Moreira. Então, o voto do relator também foi contra o 41.260 em favor de Rubens. Então, eu voto pela manutenção do auto, 41.260. Dessa forma, fica consignado a unanimidade de votos pela manutenção da infração 41.260. Fica anotado até mesmo a dúvida em ato. Por favor, secretário. Dessa forma, o próximo é o 5.2, também relatado pelo relator Luiz Costa Ferreira. É o processo 2022, final 2939. A palavra está aberta ao membro Luiz Costa para a leitura do seu relato e voto. Sem som, professor. Aí. Perdoe aí. O relatório número 92, processo 2022-2939, o final, a parte interessada é Expresso União Limitada. O dispositivo infringido é o inciso 2º do artigo 6º da Lei 18.673, de 14. Dos fatos. Em ação fiscalizatória no município de Bom Jesus de Goiás, os agentes do ente regulador abordaram o veículo de placa QQO 6799 de Minas Gerais, de propriedade da empresa Expresso União Limitada. Na abordagem realizada, constatou-se que a empresa em referência está realizando transporte intermunicipal de passageiro nos trechos de Jataí a Bom Jesus de Goiás e Jataí a Itumbiara. A autuada realizava o transporte de 4 passageiros, sendo um menor, utilizando a linha federal de Jataí, Goiás, a Uberlândia, Minas Gerais. Na abordagem levada a efeito, ficou constatado que o veículo em comento estava sendo dirigido por Gilson Jesus da Cunha Peixoto, o RG 119.06.117, CPF 047-141-026, final 80, conforme consta da CNH juntada aos autos. Em decorrência do fato apurado, foi lavrado o auto de infração 41.294, com amparo no inciso 2º do artigo 6º da Lei 18.673, de 14. No termo de qualificação de passageiros, o agente fiscal faz constar que o veículo não foi removido por falta de apoio policial. Concluindo, faz juntar aos autos os seguintes documentos. 1. Auto de infração 41.294, de 11/5/22, foto do veículo, CNH do motorista, termo de declaração de passageiros, subscrito por Adair Maria da Silva, Carlos Dressler e Luiz Antônio de Moraes, todos devidamente assinados pelos declarantes. O sumário dos fatos. Da defesa da autuada. Manifesta-se nos autos protocolando defesa na data de 22/6/2022, estando a mesma subscrita por Ronaldo Lázaro Samuel, diretor da empresa. Preliminarmente, o defensor invoca os artigos 49 e 51 do Decreto 8.844, de 1º/9/2015, arguindo a validade do auto de infração. Argumenta que a lavratura do aludido documento deve ser feita por funcionário efetivo da GR e por ela credenciado para o exercício da função fiscalizatória. Assevera que o agente fiscal deve assinar e declinar sua função quando da lavratura do documento. Entende não constar no AI o nome e tampouco a assinatura do agente fiscal, mesmo que de forma eletrônica o entende inválido.
Afirma não ter conhecimento que a GR tenha convênio com a NTT para fiscalizar linhas federais, interestaduais, entre parênteses, como a do presente caso, Uberlândia, Minas Gerais, a Jataí. Por derradeiro, invoca a nulidade do auto de infração. Sumariamente, é a defesa apresentada pela autuada. Da fundamentação e voto do relator. No tocante à admissibilidade da defesa, tem-se que a autuada recebeu a notificação de autuação número 453/2022, em 6/6/2022, via RDST, tendo protocolado sua defesa em 22/6/2022, sendo, portanto, tempestiva aos olhos da legislação em vigor. No tocante à legitimidade do representante da autuada, este se fez representar na forma legal exigida. Isto posto, passo a analisar a defesa quanto ao mérito, observados os dispositivos normativos aplicáveis ao caso. No mérito, dou por conhecida a defesa, porquanto presente os requisitos de admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Os argumentos e justificativas foram formulados de forma genérica e não dão sustentação legal para anular o auto de infração 41.294, conforme pretensão formulada pela autuada. Ao buscar amparo no decreto 8.844 de 2015, questiona a legitimidade do auto de infração ao afirmar que o agente fiscal deve integrar o quadro de servidores fiscais efetivos, consignar seu nome, qualificação e respectiva assinatura no auto de infração lavrado. Assevera que tais elementos não se fazem presentes no instrumento de encomenda. As assertivas reto não possuem embasamento legal para anular o auto de infração, haja vista que o agente fiscal integra o quadro de agentes da GR, sua função encontra-se registrada no auto de infração, assim como sua assinatura eletrônica, conforme preconiza a norma em vigor. Assim sendo, tem-se que a lavratura do auto de infração atender os requisitos formais e materiais necessários à validade do ato administrativo. Conclusivamente, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.294, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. É o nosso voto. Uma vez lido o relato e voto por parte do membro Wilson Costa Ferreira, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir meu voto. A palavra está aberta com o membro Gilvan para a leitura de seu voto. Interessado, expresso União Limitada, processo 2022-0002.929.2939, auto de infração 41.294. Trata o processo do auto de infração número 41.294, lavrado em nome da empresa Expresso União Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, por prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, no trajeto Jataí, Bom Jesus de Goiás e Tumiara. A empresa foi autuada no terminal rodoviário de Bom Jesus de Goiás por realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, utilizando a linha federal de Jataí, Goiás, para Uberlândia, Minas Gerais. Consta dos autos os termos de declarações de seguintes passageiros: 1. Adair Maria da Silva, 2. Carlos Décio Sierra, 3. Luiz Antônio de Moraes. O veículo de placa QQQ 6799 está corretamente identificado no auto de infração número 41.294, inclusive com sua foto. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 453/2022, e a é recebida em 6/6/2022. Notificada, apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões de defesa também estão caracterizadas no relatório número 92/2022, em síntese ao relatório. Conheço da defesa porque presente os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. A preliminar de que o auto de infração é nulo não procede, pois o agente fiscal José Henrique de Freitas está corretamente identificado, inclusive com seu CPF 088-563-97153, e assinado eletronicamente, nos termos que dispõe o artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 3 da linha B da Lei 17.039 de 2010. As ações justificativas apresentadas à defesa não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.294. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, ou seja,
o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, sem a devida concessão, permissão ou autorização ao trajeto Jataí, Bom Jesus de Goiás, Tubiara, consoante vier nos termos de declarações firmadas pelos passageiros. 1. Adair Maia da Silva. 2. Carla Dresses Escher. 3. Luiz Antônio de Moraes. A empresa utilizava a linha federal de Jataí, Goiás, para Uberlândia, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do estado de Goiás. Quanto ao auto-infração, número 41.294, foi elaborado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que quanto aos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração, número 41.294, pois ao ser elaborado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez, relato, voto por parte do membro julgando, a palavra está aberta aos demais membros. Eu gostaria de fazer um comentário em relação, assim, eu acho que é uma falsa modéstia, que é até contribuição nossa, em relação à qualidade da lavratura desse auto, da primeira para a última reunião, tanto que mudou, né, em relação ao transporte interestadual, fazendo aqui em Goiás o intermunicipal. Veja bem aqui, né, no auto de infração, né, campos preenchidos, qualificação do fiscal, vem logo abaixo aqui a foto do veículo, com a placa, a CNH do cidadão, do motorista, e o mais importante, que é o termo de declaração aqui do passageiro, né? Ela melhorou muito. Isso aqui não pende para um lado nem para o outro, mas que faça a coisa dentro da legalidade, da transparência, né? É excelente. Eu acho que é a contribuição nossa mesmo, que é visível, né? Saltam os olhos a qualidade do trabalho aqui. Parabéns, né? Tá? Era isso que eu queria comentar. Para deixar aqui, tá, não vai dar o fiscal não rasurar o termo de declaração, não. A rasurar fotos, né? Muita gente tirando a privacidade de passagem, aqui não tem foto de criancinhas e por aí vai. Muito bom. Então tá bom. O voto, Paulo, em votação. Eu acompanho o voto. Dessa forma, vamos consignar em ata que o processo veio à baila e a unanimidade dos votos pela manutenção do auto-infração. Assim, nós encerramos a nossa pauta de hoje. Ela foi um pouco mais extensa, também, por necessidade. Lembramos que a nossa última reunião dessa legislatura, porque a nossa portaria tem data do dia 15 de julho, então encerra assim no dia de hoje. Nós informamos a presidência sobre o encerramento deste nosso mandato. Estamos aguardando agora a posição do conselheiro presidente nas novas definições. Até lá, vamos ficar agora aguardando as posições tomadas por ele, porque assim o ato legal define que ele tem que fazer toda essa tramitação. Já foi informado. Eu quero agradecer a todos por este ano que passamos juntos. Eu acho que é interessante a gente ter divergência de posicionamentos, porque é dele que nascem novas visões. Cada pessoa tem uma avaliação e a gente tem que saber respeitar essas avaliações. E eu também entendo assim, eu não estou aqui só para ganhar ou só perder. Eu estou aqui para colocar o posicionamento que eu acho que foi correto, o que eu trago. Pode ser que outras pessoas possam, em algum momento, a gente superar as nossas convicções. Mas isso é natural. Então, eu agradeço a presença com todos. Tá? Dalila, eu quero fazer Não tem festa de encerramento. Eu quero fazer uma colocação, Dalila. Tá bom. E que possamos ter aí a continuidade dos trabalhos, quem sabe, assim a presidência assim definir. No mais, eu agradeço a participação de todos e pode ter certeza, para mim foi um engrandecimento conviver este ano com vocês. A palavra está aberta a qualquer um dos membros para seu posicionamento também. Eu quero falar antes da doutora Terezinha, porque para ela dar a palavra finalmente lá, ela fazer. Eu também vou falar de forma diferente, às vezes vou falar palavras diferentes, o mesmo que o Idalino comentou aí, para mim foi um grande aprendizado, continuo aprendendo, inclusive quero até tirar uma dúvida do Gilvan em relação ao termo de juntado. Se não sei que é um sistema que veio até para simplificar, se é necessidade de fazer esse termo de juntado, não sei, mas vamos deixar para frente que eu vou te procurar lá, né? E foi um grande aprendizado. A norma, assim diz, todo documento que você junta em qualquer processo, em qualquer ato, você tem que fazer o termo de juntado para identificar quem está juntando. Certo. Então vamos fazer o termo de juntado daqui para frente aí. E foi muito bom, né? Gostei muito, principalmente está sob também a certa tutela da nossa secretária executiva.
Terezinha, foi muito bacana, muito bom, fico muito feliz, né? Então, obrigado Obrigada. por ter a oportunidade. Eu também agradeço a todos, divergindo, convergindo, mas é um aprendizado constante, né? É nessa discussão, é nessa troca de ideias, hora está convergindo todo mundo, hora está divergindo, mas nós estamos aprendendo no dia a dia. O meu muito obrigado a todos, foi um motivo de muita alegria, de muita satisfação conviver e participar da Câmara com todos vocês. Bom, eu também gostaria de falar alguma coisa no final. É o seguinte, primeiro queria registrar os meus agradecimentos a Deus por ter me dado essa oportunidade de poder conviver com pessoas tão ilustres como vocês, né? E nessa caminhada, nós aprendemos muito, eu acho que todos nós aprendemos uns com os outros, e até mesmo com nós mesmos, quando revemos nossas posições, nossas formas de divisão, porque o entendimento único é burro, né? Dizem os filósofos que é burro. Então, a divergência tem que haver, porque é ela que vai realmente mais se aproximar da verdade, ou a veritas, que todos nós procuramos no decorrer do orbe aqui terrestre. Quero agradecer aqui a atuação ilustre, fantástica do Idalino como coordenador, viu? A forma perfeita, Idalino, você está de parabéns, a forma como você conduziu, tá? É um privilégio que eu tive ficar aqui sob a sua tutela, a sua batuta, viu? Agradecer também aqui ao Paulo, ao membro Gilvan, certo? Que trouxe brilhantes pareceres aí, relatórios fantásticos. E, por último, agradecer a nossa secretária-geral, a Terezinha, né, por conduzir aí administrativamente, nos direcionar, nos orientar. Muitas vezes a gente se aperta, vai lá com ela dá o seu pitaco, né, e os demais colegas também. Então, eu me despeço de vocês e agradeço a Deus por essa oportunidade ímpar que eu tive na minha vida. Agora eu quero falar sobre essa ata dessa reunião de hoje. Você poderia já deixar ela aprovada hoje, porque na próxima reunião poderá ser nova composição. E aí eu, elaborando ela, já coloco naquele processo e avisar todos para assinatura. Cada um vai ler, vou enviar a todos, na concordância, e todos assinam. E não tiver alguma alteração, eu faço a alteração que alguém indicar que seja feita. Aí o Dalino propõe a todos, você aceita fazer dessa forma? E a gente fecha. Nós temos duas situações que podemos tratar desse assunto. Como eu acredito em divergência, a gente pode acatar a proposta de aprovação prévia da ata, tá? Ou que a própria gente definindo aqui, que a própria assinatura nos termos da ata, né, fica definido o voto de aprovação. Então, eu entendo que poderíamos deixar aquele que assinar a ata está dando o voto de aprovação nesta mesma ata, consignando, então, que ela foi aprovada. Certo. Tudo bem, ela vai encaminhar, a gente lê, né? E dá um determinado tempo para todos, né? E aí nós vamos... Quer dizer, o que alguém quer fazer... Consignado, então, de votação, vou deixar votado que a ata, uma vez assinada pelo membro, ele caracteriza a aprovação da ata imediatamente, que vai ser considerado, vai ser entrar na ata também essa posição, ok? Ok, eu também tenho que agradecer a todos também pela participação, que foi uma composição muito boa, satisfatória, e pedir desculpa pelo transtorno do início dessa reunião de hoje. Não, mas isso acontece, vamos reclamar lá para o informático. Aí um abração a todos, a você, tá? Obrigada. Por essa caminhada. Então, gente, no mais, bom final de semana a todos, bom trabalho para todos, e vamos aguardar a disposição do Conselho Presidente para ver como é que fica a nossa composição. Tá bom? Muita saúde e paz. Obrigada, saúde. Tchau, tchau.